Os cuidados que devemos ter com as crianças diabéticas viraram tema de uma palestra gratuita que vai ser realizada na Vila Olímpica de Manaus. E quem coordena o grupo que está realizando essa palestra é a doutora Marcela Azevedo, que está aqui conosco. Ela é endocrinologista pediátrica, especialista em diabetes infantil. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Bem-vinda. Doutora, a gente pode dizer que a criança sofre mais com diabetes? Acaba que, por ser criança, né, você tem o sofrimento de você não entender o porquê que você tem a doença, as modificações que você vai ter que fazer, né, para poder aplicar as insulinas, né, fazer a monitorização. Então, acaba que a criança, como o diabetes tipo 1 ocorre mais, né, frequente na criança, acaba que isso, para ele, aceitar a doença é mais complicado, né? Tipo então, 1, no caso, seria a hereditária? Seria a insulino-dependente, né? A gente tem vários tipos de diabetes. O tipo 2 é o mais frequente, né? Mas o tipo 1 é o que a gente chama de insulino dependente, que ocorre mais nas crianças. Então, elas têm que ter as aplicações diárias de insulina, fazer uma monitorização mais frequente para poder manter aquele nível de açúcar no sangue adequado, para evitar as complicações realmente crônicas do diabetes. Doutora, quais seriam, então, os cuidados básicos que a gente tem que ter com uma criança dessa? A questão de alimentação é a principal e esporte? O pilar mesmo do diabetes tipo 1, né, é a insulinoterapia, né, onde você tem que aplicar as insulinas, né. Associado a isso, você tem que ter uma alimentação saudável e uma atividade física, que isso tudo faz com que você tenha um controle adequado da doença e evite as complicações futuras do diabetes. Doutora, só para a gente deixar bem claro para quem está assistindo, tem a diabetes que a criança já nasce com ela e tem a que é adquirida. Como é que isso funciona? Não que nasça, mas que pelo menos tenha predisposição. Diabetes tipo 1, o que acontece, né? Você já tem uma predisposição genética, tá? E ao longo da vida você pode ou não desenvolver a doença. Não quer dizer que o fato de você ter o gene para ter o diabetes, você vai apresentar a doença. Hoje em dia tem N fatores que servem como um gatilho, né, que pode levar a essa doença, às vezes uma infecção viral, um estresse agudo, que pode levar aquele paciente que já tem aquela predisposição. Então, aí, a partir daquele momento, eles começam a ter o que acontece? Ocorre uma destruição daquelas células beta, né, que produzem a insulina, então você passa a não produzir essa insulina, que é o hormônio que faz que aquele açúcar, né, do sangue seja captado, né, seja absorvido. Então, como ela não tem aquela insulina, aquele açúcar fica no sangue, que é a hiperglicemia, né? E para isso ele precisa repor esse hormônio para poder fazer o tratamento adequado. Tem a diabetes também adquirida, questão de alimentação, é comum em crianças e a família não tendo, mesmo a família não tendo nenhum caso, a criança pode adquirir essa diabetes? O diabetes tipo 2, que é aquele diabetes que chamam de mais do adulto, né? Que é aquele associado a sedentarismo, alimentação inadequada, hoje em dia tem uma frequência maior no paciente pediátrico por causa da obesidade infantil, né? Então, por isso que também a parte do combate à obesidade infantil é importante para você evitar o diabetes tipo 2 também. Doutora, e vocês criaram então esse grupo que dá orientações para as crianças, para as famílias? Isso. Esse grupo surgiu, né, depois que eu comecei a conversar com algumas mães que eu atendo dos meus pacientes, e eu vi a necessidade deles de informações, né, melhor sobre o diabetes, uma educação melhor em diabetes. E aí a gente resolveu fazer esse grupo para a gente trocar essas experiências, o paciente diabético até ter um vínculo com outro paciente diabético e ver que ele pode ter uma vida normal, ele trocar essa experiência com outro paciente que já tem um diagnóstico mais lá na frente, que ele vai conseguir passar por tudo isso e ter uma vida saudável. E a palestra vai ser quando, qual hora? Amanhã, lá na Vila Olímpica, no auditório da Vila Olímpica, às 15 horas. Então, todo mundo convidado, quem quiser conhecer o grupo, ter curiosidade para alguma dúvida de diabetes trocar experiências infantil, com a gente, pode aparecer lá. Tá certo, doutora, muito obrigado pela participação. Gente, Seja sempre muito bem-vinda ao Amazonas TV e até a próxima. Obrigada. Marcela, bom dia.